Olá, meninas, bom dia. Começando aqui mais um vídeo para esse canal. Em nome de Jesus, graças a Deus, o Senhor nos deu mais um dia. Agora já são 11 horas da manhã. Eu ainda estou de roupa de dormir, mas é porque eu não atendi hoje na parte da manhã, vou atender na parte da tarde. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho desse meu dia. Hoje eu tenho duas clientes, uma de esmaltação em gel nas mãos e a outra é pé e mão. Então eu quero mostrar um pouquinho para vocês, assim, é, meu dia a dia, minha rotina. Já tomei café tarde, na verdade eu dormi muito tarde essa noite. Estou muito cansada, mas é porque eu fiz tanta coisa ontem para dar conta, né, para a semana, e também eu coloquei as toalhas para poder secar na secadora, e eu estava esperando terminar para poder espirrar o cheirinho, né, que eu gosto de espirrar ela quentinha, e guardar, porque eu não gosto de deixar ela lá não, sabe? Senão eu ia ter que tirar hoje de manhã. Eu gosto de tirar assim quando termina. Então, bora lá para mais um vídeo nesse canal em nome de Jesus. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. You fill my head with roses. I can't help but dream away, standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure, no, not like yours. Meninas, eu vou estar fazendo um pão aqui na minha panificadora e eu vou mostrar para vocês como que funciona, né? Tá aqui a forminha da panificadora e tem essa pecinha, né? A gente encaixa, que é o batedouro. É batedor ou batedouro? Agora eu não sei. Só encaixar ali, ó. Aqui eu vou estar usando 2/3 de leite, tá? Aqui eu dei uma mornada, tá? Não é quente e não é gelado, é morninho. E aí esse copinho vem junto, esse medidor. A gente coloca aqui 2/3 de leite. Primeiro, a panificadora sempre tem que colocar os líquidos primeiro, para depois colocar a farinha, tá? Aqui tem 2 colheres de sopa de manteiga derretida. Tem um pedacinho aqui, mas ela vai dissolvendo aqui. Pode ser em temperatura ambiente também, só que a minha que eu tenho, em temperatura ambiente, não vai dar 2 colheres de sopa. Aí, por isso que eu dei uma derretida aqui nela, tá? Agora vai 2 ovos. Eu não tiro esse negocinho dos ovos, não, coloco tudo, mas vai 2 ovos inteiros, tá? Na panificadora também vem essa colher medidora. Essa grande é equivalente à colher de chá e essa colher de... Não, a grande é equivalente à colher de sopa e a pequenininha é equivalente à colher de chá, tá? Aí na receita pede 2,5 colheres de açúcar.
2, meia. E agora uma colherzinha de chá de sal. Eu vou estar usando essa farinha aqui, da Venturelli. Essa farinha, gente, é uma farinha maravilhosa. Eu tô usando a gourmet, é a terceira vez hoje que eu vou usar e ela é maravilhosa, mas eu falo pra vocês que ela não perde nada pra tradicional. A tradicional você vai encontrar onde sempre tem. Aqui em Cabo Frio você vai achar no Carone, você vai achar no Dom, muitas das vezes tem no Dom também. E ela é muito boa, tá? É uma farinha bem branquinha, uma farinha bem fininha, parece talco. Então, essas farinhas assim, principalmente de papel, né? No saquinho de papel, são melhores para poder fazer pizza, pães. Então, super aconselho. Essa aqui eu comprei na Amazon. Aqui vai 3 xícaras de farinha. Esse potinho aqui, esse medidor que vem, é equivalente a 240 ml, se eu não me engano. Aí, 1, 2, 3. Gente, você precisa ver a sujeirada de farinha aqui. É por isso que quando vocês comprarem a panificadora, vocês não podem colocar os ingredientes dentro da máquina, tá? Você tem que colocar essa forma aqui fora, porque se entrar lá, possa ser que danifique depois a sua máquina. E a gente não quer, né, gente? Então, vamos tentar fazer o melhor possível. Então, mesmo que faça sujeira, fora dela. Aqui em Cabo Frio tá muito quente, eu tô aqui derretendo. Agora eu vou pesar o fermento, tá? Eu tô usando nessa aqui, ó, da Freshman. Ontem meu esposo comprou essa de 125 gramas, tem a de 500, mas a gente não achou de 500 aqui. Então compramos essa aqui desse tamanho, vamos ver se vai durar um mês, vamos ver. Então, a gente precisa de 10 gramas. Então, vou colocar aqui, eu vou medir por aqui, porque tem gente que já coloca no olho, né? Eu ainda fico medindo, tenho medo. Precisamos de 10 gramas. Oito. Dez. Bateu 10, gente. Então, o que o fabricante, né, pede? Não sei se é o fabricante, mas lá no manual pede para poder fazer um buraquinho aqui, ó. Sabe? Um buraquinho, um buracão. E aí colocar o fermento aqui. Sabe? Aí eu gosto de pegar e fazer assim, ó. Tipo, enterrar ele assim. Gente, ela não pede isso não, mas eu faço. Aí, é só isso. E agora eu vou limpar essa borda aqui. Pra não cair farinha lá. E é só colocar na máquina. Eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco. E não tem segredo, tá? Eu abri tudo. Eu abri a farinha na hora, eu abri o fermento na hora. Tudo fiz na hora, mas vocês podem já deixar tudo prontinho, né? Nas próximas vezes eu vou deixar tudo prontinho, porque aí só colocar os ingredientes. Que aí facilita um pouco. Aqui, meninas, como que ela é? A minha dessa marca, né? Galante, é uma marca muito boa, gente. Pesquisei no início, quando eu vi ela, até uma cliente me mandou pra mim, eu não via muito resenha sobre ela, agora tem bastante resenha sobre ela. E ela não perde nada para outras marcas, tá? Ela é muito boa também. E uma gracinha, eu falo que ela parece uma mini máquina de lavar roupa. Então, ó, aqui tá as funções pré-programadas dela, ó. Pão macio, 2 francês ou d'água, 3 pão integral, 4 rápido, 5 brioche.
Ó, 6, sanduíche, 7, sem glúten. 8, misturar. 9, massa integral. 10, massa para pizza. Aqui, ó. 11, massa. 12, sovar. 13, mingau. 14, descongelar. 15, fermentação, que você pode fazer iogurte aqui. 16, misturar e assar. 17, gelé. 18, bolo. E 19, assar, tá? E aqui eu vou mostrar pra vocês como que faz, mas nada mais é do que vocês vão colocar o peso do pão. Aqui é pra programar, se você quiser programar à noite, sabe? Pra de manhã o pãozinho tá pronto. A cor, você vai escolher a cor e depois pra iniciar o processo, tá? Aqui não vai dar pra me abrir tanto, mas você abre aqui, ó, e a gente vai encaixar aqui. E aqui a gente vai encaixar. Agora eu vou precisar das minhas duas mãos para poder travar. A gente vai girar ela aqui e ela vai travar, tá? Não pode só encaixar aqui não, tem que virar ela e encaixar para ela poder funcionar, tá? Encaixei, já botei na tomada. Ela está aqui programada 3h10, tá? São 3 horas? São 3 horas, porém é o mesmo tempo que você fosse fazer na mão. Só que aqui você colocou os ingredientes, ela faz tudo. Ela vai misturar, ela vai sovar, ela vai descansar e ela vai assar. Então, você esquece ela aqui. 3 horas, aqui 3 horas e pouquinho, acho que vai dar 3h05, mais ou menos assim. O pão já tá pronto, tá? Aí, o que eu coloco aqui? Esse pão é de 500, tá? Então, aqui eu vou colocar na função de 500 aqui, ó. Porque 500 já tá no que eu quero, que é que é o pão macio, tá? Eu vou escolher agora a cor. Eu coloco o claro. Por quê? O claro já fica muito escuro. Eu nem testei o médio nem o escuro, porque eu acho que vai ser impossível de comer. O claro eu sempre tiro antes, às vezes 16 minutos antes de terminar eu já tiro o pão, que ele fica mais clarinho. Fica moreninho, mas fica mais clarinho, tá? Eu coloquei à noite para poder, bem tarde da noite, para poder fazer o pão. E fui tirar na madrugada, o pão estava muito escuro e eu não gostei da casca, sabe? Ficou muito cascudo. Eu não gostei. Então, aqui, ó, já tá no pão macio, 500 gramas. Já tá no claro, então eu vou apertar aqui, ó, só pra iniciar. Ó, já deu 3h05, ó. Começou a misturar. Aí, depois eu venho com a espátula só num cantinho, pra poder tirar o que grudou. E aí, só isso e acabou. Não faz mais nada, ela faz tudo. Agora tá misturando, daqui a pouco ela aumenta a velocidade. E prontinho. Ó, agora é limpar isso, né? Guardar as coisas, limpar. Tá vendo? O porquê que a gente tem que colocar os ingredientes fora da máquina? Porque cai, não adianta, sempre cai alguma coisa. E aí não pode cair coisa dentro da máquina, tá bom? E aí, por isso que lá é recomendado a gente fazer isso. Daddies and earrings, books to the ceiling. That's just her. Plants and some coffee, late night show watching. Unconcerned. She's my betrothed, my beloved. She's the girl I'm in love with. Gardens at sunrise, dances in moonlight. That's just her.
girl I'm in love with. Like a story they write, all of a sudden she appeared in my life, really something. Now I'm just spending all my time with her. She's my betrothed, my beloved. She's the girl I'm in love with. I'm pretty sure I don't really want you, but it's been years and you're still showing up in my dreams. It's pretty clear you're on a new chapter, while I keep trying to rewrite page 2 and 3. I think I'm in love with someone who doesn't exist, a version of you made up in my head you'll never be. It's not fair to anybody. I finally see that the real you will never love me. I'm kinda scared someday you'll hear this, ruining any chance. Resultado do meu pão, gente. Eu não sei o que aconteceu, mas ele não cresceu tanto, tá vendo? E ele não ficou tão fofinho como geralmente fica, ele ficou mais pesadinho. Mas, sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Eu usei as mesmas medidas, sabe? Como eu falei com meu esposo, né? Até a máquina, ela erra a mão às vezes, né? Mas assim, gente, eu tô amando a máquina. Nossa, é um adianto. Um fresquinho na hora que a gente quer, sabe? Precisa. Mas eu gostei. Mas, ó, ele ficou mais pesado. Ele não ficou tão fofinho. Que pena. Mas ficou muito gostoso. A cliente que comeu e super aprovou. Agora eu vou fazer um cafezinho. Minha próxima cliente tá chegando. Vocês acreditam que foi eu que fiz esse suplá? Ele, na verdade, ele é um suplá, né? Mas eu tô colocando aqui como se fosse uma toalhinha. Mas olha que lindo. Ele tem uns fios dourados. Coisa mais linda. Ficou um charme aqui no meu cantinho.
paz do Senhor. Hoje já estamos em outro dia. Ontem eu não consegui vir aqui finalizar o vídeo. Eu terminei a cliente, era 7h30. Aí eu fui ajeitar as coisas. Aí fomos furar a parede aqui para poder colocar a prateleira, que eu vou mostrar para vocês. Ficou uma gracinha aqui. Eu dei uma mudança aqui na cozinha. Mudei porque foi preciso, que eu vou explicar para vocês. Então aí depois eu me envolvi com a janta. Aí fui tentar fazer um toicinho aqui na Airfry. Só que minha Airfry, ela tá perigosa, porque eu não vou usar ela mais, porque ela pode pegar fogo a qualquer momento. Infelizmente, vou ter que comprar uma outra Airfry mais pra frente. E aí eu tive que guardar o toicinho, tive que congelar pra não perder. Então, não consegui voltar aqui. E tô voltando hoje. Dei uns takes aí na parte da manhã, mas na verdade não mostrei meu café da manhã, não mostrei nada, porque eu acordei atrasada, tinha cliente às 8. Fiz só um café, tomei um cafezinho com leite, dei o cafezinho com leite pro meu esposo para ele ir trabalhar. Não comemos nada, tô até agora sem comer nada. Tomei só um cafezinho com leite, tô cheia de fome e agora eu vou arrumar alguma coisa para comer. Eu tenho arroz e feijão pronto. Não tem proteína, não tem carne, né? Pronto, eu vou ter que fazer um ovinho, uma salada. E esse vai ser meu almoço, porque daqui a pouco, 1h30, eu volto a atender e vou até mais tarde. Então hoje tá bem corrido também. Não sei o que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Talvez emenda um pouquinho do dia de amanhã, a partir da manhã. Porque amanhã, à noite, tem vídeo aqui no canal. Ó, vou mostrar aqui pra vocês como que ficou meu cantinho, ó. Ficou uma gracinha, tudo simples, né? Tava falando com meu esposo que coisa simples, detalhes faz toda a diferença, né? Aí, aqui ficou meu micro-ondas. Gente, eu tenho esse armarinho aqui há muitos anos. Ele veio comigo lá de Minas. Na época eu comprei justamente para poder colocar o micro-ondas, e é justamente um micro-ondas muito parecido com esse, e da mesma marca. Então, compramos um micro-ondas para poder esquentar nossas marmitas. E aí fiz esse cantinho aqui. Aqui, ó, ficava a minha geladeira. Vocês vão ver que a minha geladeira, vou mostrar pra vocês, que ela tá num lugar aleatório, mas ela não cabe aqui, por causa do armário. E ela não cabe aqui, ó, nesse vão, porque tem uma pedra que ela não passa, não entra. Então, fica estranho de qualquer forma. Aí minha geladeira tá aqui, meu fogão ficava bem aqui. E essa prateleirinha ficava no cantinho, ficava uma gracinha. Mas eu tive que mudar, por quê? Porque aqui onde está o meu fogão agora, ficava esse armarinho. Porém, não tinha como usar o micro-ondas aqui. Eu tinha que pegar o micro-ondas e colocar na bancada ali na pia, para poder usar. E não dá pra mim isso. Então aqui, fica o meu micro-ondas. Eu desligo toda noite. Morro de medo de dar alguma coisa. Então eu desligo à noite. Então aqui ficou meu micro-ondas, ficou lindo demais. E aqui ficou meu cantinho. Aí aqui, ó, gente, nossa, que charme. Isso aqui à noite dá um aconchego tão grande, vocês não têm noção. Eu amo esse cantinho. Nossa, ficou uma gracinha. Meu esposo também amou. Aqui coloquei uma plantinha que eu já tenho. E aqui ficou assim. Meu fogão. Esse armário aqui, gente, não é nosso, né? Ele é da casa. A gente tá usando, até quebrou ali o puxador. Nunca quebrei um puxador na vida, mas quebrou. A gente vai comprar lá na Shopee igual. E tá assim, minha cozinha. Gente, muito obrigada. Eu só tenho assim, palavras amorosas pra dizer pra
mais um atendimento aqui. Eu deixei algumas coisas aqui pré-preparadas, né? Minha cliente acabou de chegar, eu vou lá atender ela. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. You fill my head with roses. I can't help but dream away, standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a... Eu comprei esse negocinho aqui na feira uma vez pra poder colocar aqui no limão. Aí, tá vendo aqui o buraquinho? Você vai colocar aqui, ó. Você vai girando aqui, com toda a sua força, até foi. Ó. Aí você aperta aqui, ó. Aí todo o suco vai vir pra cá e fica mais fácil pra você jogar na salada, no peixe. Ó. Tá vendo o suco? Aí você vem e joga. Você vai apertando assim. Ó. E assim você aproveita bastante o suco, sabe? Do limão. Então, coloquei o limão. Vou colocar a cebolinha, a salsinha que já está picada. Vou dividir aqui que eu vou colocar no meu chuchu também. Ó. Vou colocar aqui vou colocar o orégano. Vou colocar azeite. Pouco, tá?
E vou colocar um pouquinho de sal. Vou moer aqui na hora. Tô usando esse moedor aqui, ó, que já tem muito tempo. É só colocar sal grosso dentro. E pronto. E aí o sal a gente ajusta na hora de comer mesmo. Caso tiver faltando sal. Mas olha que linda a salada fica. Aí você pode incrementar aqui, pode colocar pepino, pode colocar talvez manga também. Geralmente faço com alface, mas pode colocar manga. Você pode colocar morangos aqui. Você pode brincar aí, ó, com a sua imaginação e fazer uma salada bem legal. Sem falar que fica muito bonito, né, pra servir. Olha aí, gente, como o arroz ficou lindo. Tá vendo? Bem coloridinho. Ficou uma delícia. Aí também vocês podem colocar, como eu falei, ervilha, milho, cenoura. Tô sem cenoura aqui. Eu tenho milho, mas não vou usar hoje. Você pode colocar pimentões coloridos, sabe? Pode usar e abusar aí, botar vários legumes. Perfeito. E o cheiro desse arroz temperadinho. Uma delícia. Se você quiser incrementar esse arrozinho, essa é a base que eu uso geralmente para poder fazer a galinhada. Aí você pode também colocar queijinho coalho, gente. Grelha o queijinho coalho, depois coloca aqui, ó, em cima, abafa. Delícia. Então dá pra vocês incrementarem com um arroz que sobrou e fazer várias coisinhas, sabe? Aí pra criançada, às vezes fica meio coisa de comer, aí faz uma coisa colorida assim, e aí até anima a comer. To the ceiling, that's just her. Plants and some coffee, late night show watching, unconcerned. She's my betrothed, my beloved. Olá, boa tarde, a paz do Senhor. Estou aqui para finalizar esse vídeo. Estou em outro dia. É o terceiro dia aqui, depois que eu gravei, né, o vídeo, para poder finalizar esse vídeo e não podia finalizar sem deixar uma palavra do Senhor para nossas vidas. Mas antes de tudo, eu quero deixar bem claro aqui que esse canal, o intuito desse canal aqui, não é ostentar. Não é comprar coisas para poder mostrar para vocês. Então, vocês não vão ver aqui eu comprando coisas para poder gerar conteúdo. Se eu comprar, eu vou mostrar algumas coisas, eu vou mostrar sim. Quero compartilhar com vocês. Quero incentivar vocês a cuidarem do lar de vocês e também a ser grato por aquilo que vocês têm hoje, tá? Ao longo dos vídeos eu vou contar meus testemunhos, tá? Do que o Senhor tem feito na minha vida. E eu quero incentivar isso. Da mesma forma que o Senhor tem feito na minha vida, eu quero profetizar que o Senhor também irá fazer na sua vida. Talvez de uma forma diferente, talvez de uma forma até melhor, mas eu creio que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Então, vocês não vão ver aqui eu comprando coisas, enchendo minha casa de coisas, de decorações, só para gerar conteúdo. Se vocês virem eu decorando a minha casa, comprando coisas, mostrando aqui, vocês podem ter certeza de que realmente eu comprei, não com a intenção de gerar conteúdo, mas porque eu já planejava comprar e decorar aqui, tá bom? Então,
Eu quero incentivar também vocês a cuidarem do lar, a romantizar o momento, a criarem momentos para vocês, porque às vezes a gente espera montar uma mesa posta só quando for receber visitas, ou comprar muita coisa de mesa posta para poder fazer mesa posta. Mas vocês podem fazer com o que vocês têm. Tá? Não tenho quase nada de mesa posta. O que eu tenho aqui, vocês sempre vão ver usando as mesmas coisas. Possa ser que eu compre uma coisa ou outra. Como eu disse, o intuito aqui não é comprar coisas para gerar conteúdo, tá bom? Então, quero deixar bem claro isso. E ao longo dos vídeos eu vou contando meu testemunho para vocês. Eu creio que o meu testemunho e o que o Senhor tem feito na minha vida vai te incentivar também em nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar uma palavra que está lá em Ageu, capítulo 1, que diz assim, logo no verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: veja aonde seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, veste-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde seus caminhos o levaram. Suba ao monte para trazer madeira. Construa o templo para que eu me alegre nele e seja glorificado. Diz o Senhor: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como sopro. Por que fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda não está por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Gente, essa palavra é muito forte. O Senhor falou comigo há muitos anos atrás nessa palavra, e o Senhor me trouxe à memória novamente essa palavra, né? Quando os judeus eles voltaram, né, de Jerusalém do exílio, a cidade necessitava de ser reconstruída, né? Precisava de uma restauração. Então, o profeta Ageu, juntamente com Zacarias, percebeu a importância de ter um lugar de adoração ao Senhor, né? E incentivaram os judeus a reconstruir o templo do Senhor. Meu micro-ondas que está apitando. Só que os judeus, eles eram muito lentos em obedecer a Deus, né? Novidade. Passaram, depois disso, passaram 18 anos e eles ficaram ocupados demais construindo suas próprias casas. E isso não é diferente nos dias de hoje. Aqui, realmente, o Senhor falava sobre o templo, né? O Senhor falava do templo que a gente conhece hoje como uma igreja, um lugar onde a gente vai celebrar o Senhor, vai adorar o Senhor. Mas hoje o Senhor traz à minha memória aquilo que Ele falou comigo há muitos anos sobre nós, que somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. E muitas das vezes nós precisamos reconstruir esse templo. Quantos de nós, né, muitas das vezes, estamos com esse templo todo destruído, todo em desordem, bagunça, sabe, sujeira. E o Senhor, Ele pede hoje para a gente reconstruir esse templo de adoração ao Senhor. Porque nós somos templos de adoração ao Senhor. Nós somos... devemos dar, né, nosso corpo como sacrifício vivo, né, e agradável a Deus. Então nós precisamos estar com o nosso coração limpo de sujeira, de mágoas, sabe, de ressentimentos. Então, para que o Senhor possa habitar em nós, para que o Espírito de Deus possa habitar em nós, para que Ele venha nos usar, né, em nome de Jesus. Então, muitas das vezes algumas pessoas falam assim: eu vou esperar estabilizar minha vida, vou esperar fazer minha faculdade, eu vou esperar casar, ter filho, construir minha casa, mobiliar minha casa, fazer isso e aquilo para eu voltar para o Senhor. Não digo nem para a igreja, voltar para o Senhor.
me consertar com o Senhor, ter uma vida com Deus. Eu vou esperar tudo isso acontecer para sim, eu vou estar preparado para voltar para o Senhor. Só que a gente esquece que a gente temos só o agora, não é nem o daqui a pouco, é o agora. Nós não sabemos o dia de amanhã, o dia de amanhã não nos pertence. Então, hoje é o tempo, agora é o tempo de reconstruirmos o templo do Senhor, para que Ele possa fazer morada em nós, sabe? Para que a gente possa adorar Ele em espírito e em verdade. Então, não seja como esse povo judeu, né? Que ouviram a palavra do Senhor e simplesmente não ligaram e ficaram ocupados demais cuidando da sua própria vida, das suas próprias coisas. E com isso, o que o Senhor fez? Ele reteve. Ele reteve a chuva, não chovia, e naquela época, se não chovesse, grandes problemas eram para o povo, porque o povo vivia de plantações, né, de colheitas. Então, ali o povo estava sofrendo as consequências, mas o próprio Senhor reteve para que o povo acordasse, para que o povo se voltasse a Ele, para que o povo obedecesse a Ele. Então, que eu e você não venha esperar o Senhor reter as coisas, não venha esperar o Senhor travar algumas coisas para a gente voltar para Ele, a obedecer a Ele. Eu sou prova viva disso, que o Senhor já fez isso comigo, já reteve algumas coisas, endureceu corações, sabe? Mexeu com a minha saúde para que eu me despertasse e voltasse para Ele, sabe? Não voltar porque eu fui para o mundo, nada disso, mas porque eu estava me distanciando da vontade do Senhor, não estava obedecendo ao Senhor, e aí o Senhor ele reteve algumas coisas. Então, para que eu e você não venha esperar isso acontecer, se a gente sabe o que temos que fazer, que a gente possa fazer hoje, em nome de Jesus, porque o momento é agora, o momento é o hoje, não espere amanhã, talvez esse amanhã nunca chegue, tá? Então, que você possa ouvir a voz do Senhor, né? A palavra de Deus diz que se hoje ouvires a voz de Deus, do Espírito Santo, que você não endureça o seu coração, em nome de Jesus. Então, que você possa pegar essa palavra à tábua do seu coração. Tem um versículo que fala, né? Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, nós somos templos de Deus. O Espírito habita em nós. Então, que a gente venha arrumar a casa, arrumar esse templo, para que a gente venha adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Espero que você receba essa palavra em nome de Jesus. E fique com Deus até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de dar o seu like, né? Para que esse canal venha crescer e essa palavra e outras palavras que virão da parte de Deus venham alcançar outras pessoas em nome de Jesus. Amém? Um beijinho e até o próximo vídeo.